Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos sobre hidrostática, tá? Um outro conceito que é muito importante para a gente é o conceito de pressão mecânica, tá? Então, a pressão, ela é uma relação entre a força e a área sobre a qual eu estou aplicando essa força. O cuidado que eu preciso ter é, por exemplo, se eu tenho essa área aqui, tá? E sobre essa área eu estou fazendo essa força, por exemplo, tá? Essa força aqui e a superfície de contato, elas precisam estar fazendo 90 graus uma com a outra, tá? Então eu preciso sempre ter a noção de qual é a força que efetivamente está atuando sobre essa área numa direção perpendicular à área propriamente dita, tá certo? Então, pensando nas unidades de medida, no nosso sistema internacional, tá? Força, a unidade é Newton, tá? Área vai ser metros quadrados e Newton por metro quadrado ela é batizada de Pascal. Então, PA, tá? Existem também outras unidades de pressão que a gente acaba usando muito costumeiramente, por exemplo, a medida da pressão atmosférica, tá? Então, por exemplo, uma atmosfera é igual a 76 centímetros de Hg. Cada centímetro tem 10 milímetros, então cada uma atmosfera são 760 milímetros de Hg. Tá? Uma atmosfera equivale a 760 torr. Tá? Então você começa a perceber que torr é a mesma coisa que milímetros de Hg, né? Tá 1 para 1. E uma atmosfera é igual a 100 quilopascais, ou 100 mil pascais. Então essas são transformações de unidade de medida que muitas vezes quando a gente vai falar sobre pressão, tá, é algo que a gente precisa fazer uso. Outra observação, tá, que é importante sobre pressão, pressão ela é uma grandeza escalar. Ela não tem direção e sentido, tá? Por mais que muitas vezes você observe, a pressão está fazendo isso. Bom, isso aqui está errado. Pressão é uma grandeza escalar. A força que está envolvida é uma grandeza vetorial, mas pressão não, tá ok? Bom, tentando analisar uma situação que você pode fazer na sua casa nesse momento, você pode pegar, por exemplo, um lápis, tá? E prender a extremidade não apontada num dedo, a extremidade apontada no outro dedo. E o que você observa, se você realmente fizer força, primeiro, pela terceira lei de Newton, a força que é aplicada aqui é exatamente igual à força aplicada aqui, e por consequência, a força aplicada aqui é igual à aplicada aqui. Então, todas essas quatro forças envolvidas aqui, esses pares de ação e reação, são exatamente iguais. Entretanto, eu espero que você consiga perceber facilmente que nesse dedo aqui, a dor vai te incomodar muito mais do que nesse dedo aqui. Então, na realidade, o que acontece? As forças são exatamente iguais. Entretanto, as áreas de contato que a gente tem aqui, por exemplo, essa é a área de contato nesse dedo aqui, onde tem a borracha, e a área de contato nesse dedo aqui, que é bem pequenininha, nem vou tentar riscar aqui para não ficar bagunçando muito, é que elas são diferentes. Então, na realidade, as forças são iguais, mas as pressões são diferentes. E aí é importante que você grave a seguinte ideia. Quanto menor for a área, maior será a pressão. Então, quanto menor a área, eu tenho maior pressão e as chances de eu furar o meu dedo aqui vai ser bem maior do que eu furar aqui. Então, quer dizer que se eu continuar fazendo força aqui, onde eu tenho a menor área, vai ter maior pressão e maior chances de furar. Onde eu tenho maior área de contato, né, eu vou ter menor pressão. Então isso é algo que precisa ficar bem gravado para você, ok? Bom, agora a gente começa a pensar em algumas situações.
Eu acredito que, infelizmente, alguma vez na vida, você já deve ter, de repente, pisado na ponta de um prego. Pisar num prego só é algo extremamente complicado e você sabe que vai furar o seu pé. Se você convidar essa pessoa para deitar sobre um prego só, ele não vai querer aceitar. Agora, quando você vê tantos pregos aqui, o que acontece? O peso dessa pessoa acaba se distribuindo, tá? E dessa forma, vamos lembrar a frase anterior, quanto maior a área, menor a pressão, e dessa forma a pessoa não se fura. Ela pode deitar aqui tranquilamente que vai estar sossegado. Então, maior a área, quanto mais pregos nós tivermos aqui, menores serão as chances dele se machucar, tá certo? Bom, agora vamos parar para pensar o seguinte, você resolveu caminhar na areia, na terra, o que quer que seja. Quando você está caminhando, por exemplo, aqui descalço, você observa que deixou esse rastro aqui. Agora, se você convidar uma pessoa para colocar um sapato de salto desse e andar aqui nessa mesma areia, o que você vai observar? Você vai observar que vai ficar uma pontinha lá atrás no calcanhar, que é essa marca aqui, e lá na frente algo parecido com isso, devido a esse espaço aqui. Você concorda comigo que, mantendo as proporções, essa área de contato aqui ela vai ser muito maior do que essa? Então, o que acontece aqui? Eu tenho maior área, então eu vou ter menor pressão. Ou seja, a pessoa não vai afundar. Entretanto, ao colocar um sapato de salto desse daqui, um ponta-agulha, o que vai acontecer? Eu diminuir a área de contato significativamente entre a pessoa que tem um certo peso sobre o chão, então quer dizer que vai aumentar a pressão. E se aumenta a pressão, eu tenho a chance de ficar furando o chão e as minhas dificuldades para conseguir andar nesse momento são extremamente altas, tá certo? Bom, outra coisa, por exemplo, você está sobre areia movediça. Então, o que acontece aqui? Eu tenho essa área de contato, Agora aqui eu vou ter toda essa área de contato aqui, o outro braço dele e até o encosto aqui na cabeça dele. Então, o que acontece? Menor área de contato, maior vai ser a pressão. Aqui a pessoa vai afundar, tá? Aqui o que acontece? Maior área de contato, menor pressão. Aí aqui a pessoa vai afundar, mas de maneira muito mais lenta do que lá, né? Então aqui as chances dele se salvar serão maiores do que aqui. É a mesma situação que se aplica quando você vai andar num gelo fino, né? Então, se você se arrastar sobre o gelo fino, a sua área de contato vai ser maior, menor a pressão, maiores as chances de você conseguir atravessar, por exemplo, um lago congelado, tá certo? Um desafio possível, e você pode fazer em casa, aqui a pessoa pegou uma bexiga de ar, encheu, né, e está pressionando ela. Você pode fazer o seguinte, pega uma bexiga de ar dessa, enche de água. Você sabe que ela vai ficar toda molenga, toda desengonçada. Pega uma tábua e coloca lá uma quantidade razoável de pregos. Se você colocar esse balão, essa bexiga cheia de água sobre essa plataforma cheia de pregos, você vai observar que simplesmente aquele balão não vai estourar. Por quê? Maior a área de contato entre todos esses pregos, menor vai ser a pressão, e aí eu tenho chances de não estourar esse meu balão, tá certo? E agora a gente consegue começar a fazer alguns exercícios. Então vamos lá. A pressão atmosférica em determinada região da Terra é igual a 780 milímetros de Hg. Então ele está me dando aqui um valor específico de pressão. Indique entre as alternativas abaixo aquela que apresenta corretamente a pressão atmosférica local em ATM. Bom, se você lembra, lá no início das nossas apresentações ali na aula de hoje, nós vimos que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, milímetros de Hg. Então ele quer saber
quantas atmosferas equivalem 780 milímetros de Hg. Então, feito isso, tá? Organizei minha regra de 3, faço a multiplicação cruzada. X vezes 760 é igual a 1 vezes o 780. 1 vezes 780 é o próximo 780, é o próprio, né, 780. Esse 760 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. E aí depois que você faz essa divisão, deixa eu só fazer a divisão aqui na calculadora rapidinho, por gentileza. Então 780 dividido por 760 vai ficar exatamente 1,02 atmosferas de pressão, ok? Então conseguimos chegar a uma transformação de milímetros de Hg para atmosferas, certo? Num próximo exercício, ele me diz o seguinte: uma força de 200 newtons, então eu tenho aqui uma força de 200 newtons, é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. Qual é a pressão que está sendo exercida sobre essa área? Tá? E você nota que as respostas aqui estão todas em pascais. Tá? Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Ou seja, essa informação aqui sobre a unidade de medida e essa informação sobre a unidade de medida já estão ok. Então, o que eu vou fazer? Pressão é força sobre a área. Tá? A pressão vai ser força 200 sobre a área, que é 0,05. E aí, essa pressão vai fechar exatamente 200 dividido por 0,05, vai fechar 4.000 pascais. Tá? Então, 4.000 pascais ou, né, Newton por metro quadrado. Bom, 4.000 é 4 vezes 1.000, então 10 na terceira é 1.000. Então, essa é a minha alternativa correta, ok? Próximo exercício. É desejado produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica para que ela possa ser perfurada por um prego. Dessa forma, podemos afirmar, e aí nós temos 5 alternativas. Diminuir a densidade do prego. Bom, se eu diminuo a densidade do prego, eu vou substituir por algo que seja mais mole. Então, isso aqui não pode ser. Aumentar a área de contato do prego. Bom, se eu aumento a área de contato, eu vou diminuir a pressão. E o objetivo é criar uma grande pressão. Quando eu olho, então, a próxima alternativa, diminuir a área de contato com o prego para poder aumentar a pressão. Isso aqui é verdadeiro, ok? Diminuir a força aplicada sobre o prego. Então vamos pensar o seguinte, que pressão é força sobre área. Se eu vou diminuir a força, tá? São grandezas diretamente proporcionais, eu também vou diminuir a pressão. Então isso aqui eu não posso fazer. Bom, se eu aumento o volume do prego, eu vou diminuir a densidade. Então quer dizer que eu tenho aqui duas alternativas falando exatamente a mesma coisa, tá certo? Então se eu quero criar uma grande pressão, eu preciso diminuir a área de contato do prego com a placa metálica, ok? Próxima, um tijolo de peso 32 newtons. Então vamos lembrar o seguinte, peso é uma força, e essa força do prego aqui, do tijolo, está valendo 32 newtons. Então, deixa eu só aqui consertar, 32 newtons. Tem dimensões de 16 centímetros por 8 centímetros e 4 centímetros. Bom, então aí você já tem noção de que o tijolo é um paralelepípedo, né? Então ele vai ser algo assim, tá? Quando ele está apoiado por sua menor face. Bom, a menor face, a menor área, é aquela que vai ter 8 centímetros por 4 centímetros. 8 por 16 é maior do que 4 por 16 e é maior do que 4 por 8, tá certo? Então, qual a pressão que ele exerce sobre a superfície
de apoio em newtons por centímetro quadrado. Então ele quer saber a pressão. Então vamos lá. Então a pressão vai ser a força sobre a área, tá? A força é a minha força peso, 32 newtons, ok? Agora a área, menor área nós vimos que é 8 centímetros por 4. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Simplesmente multiplicando 8 vezes 4 centímetros quadrados. Então, 4 vezes 8 é 32, 32 por 32, então vai dar 1 newton por centímetro quadrado. O tijolo apoiado na sua menor área, tá? E o próximo exercício, ele diz assim: o salto de um sapato tem área de 64 centímetros quadrados. O salto de um sapato, tá? Então, a área vale 64 centímetros quadrados. Supondo-se que o calce tenha peso de 512 newtons, então olha só, para não confundir com pressão, vou escrever peso por extenso, e peso é força, 512 newtons. E que esse peso esteja distribuído apenas no salto, não é nos saltos, então eu vou ter que levar em consideração apenas esse sapato. Qual a pressão média exercida por ele? Bom, então olha só, pressão é força sobre área. Se eu quero simplesmente resolver o problema, pressão é força, 512 sobre 64. E aí, quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar os seguintes valores: 512 dividido por 64. Isso aqui fecha 8. O quê? A força está em newtons e a área que eu coloquei, centímetros quadrados. Então, newtons por centímetros quadrados. Ah, mas o exercício, por exemplo, ele pediu newton por metro quadrado. Ele queria sistema internacional. Bom, então eu tenho que saber antes que 1 metro quadrado possui 10.000 centímetros quadrados, tá? Então, 64 centímetros quadrados vai ter x. Faço a minha multiplicação cruzada, né? X vezes 10.000 é igual a 1 vez o 64. Então, o x vai ficar 64 sobre 10.000, que vai dar 0,0064 metros quadrados. Então, se eu quiser calcular isso em newtons por metro quadrado, a minha pressão ficaria 512 sobre 0,064. E isso aqui, quando você fizer, você vai encontrar uma pressão de 80.000 newtons por metro quadrado, tá? Então, aqui está no sistema internacional, aqui está nas unidades de medida que ele me deu. Como não havia nenhuma pergunta dizendo forneça nessa ou naquela unidade, mas você precisa ficar atento, né, em qual unidade de medida que você vai me fornecer a sua resposta. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.